No vídeo de hoje eu quero te mostrar como que eu faço o backup dos meus fluxos e das minhas credenciais que eu utilizo no N8N, de forma simples e rápida. Isso já salvou muito meu dia e eu tenho certeza que vai salvar o seu também. Então, sem mais enrolação, bora lá para o vídeo? Antes da gente começar a fazer o fluxo, eu queria mostrar aqui, de forma rápida, como que ele funciona. Na verdade, o fluxo ele é bem simples, mas é muito eficiente. Como que funciona? O primeiro nó aqui, a gente tem um nó Schedule Trigger, que é um nó de agendamento. Então aqui eu vou setar quantas vezes, de quanto em quanto tempo eu quero realizar o backup. No caso desse fluxo aqui, eu coloquei o backup diariamente para acontecer todo dia às 3 horas da manhã. Então aqui, ó, todos os dias às 3 da manhã, ele realiza o fluxo, ele executa esse fluxo aqui para a gente. O próximo nó é o nó onde eu organizo as informações, que são algumas informações que eu deixo pré-definida ali, que são: uma é a pasta do dia, que eu seto o nome da pasta do dia com a data. Então ali eu coloco no padrão ano, mês e dia, e também eu coloco o caminho da pasta onde estão as credenciais do N8N. Esse caminho, eu vou mostrar daqui a pouco, ele pode variar conforme a sua VPS, né? Conforme a instalação. Mas se estiver dentro de um Ubuntu, por exemplo, a VPS, o seu N8N estiver instalado dentro de um Ubuntu, provavelmente não vai mudar muito não. O próximo nó é um nó conectado lá no Google Drive, onde eu crio uma nova pasta. Então, já que eu tenho aqui o nome da pasta do dia, então eu crio a pasta do dia. E aqui o fluxo ele segue dois caminhos. O primeiro é onde eu faço backup de todos os fluxos, e o segundo, onde eu salvo as credenciais. Então aqui, primeiro eu crio uma pasta com o nome da pasta do dia, né? Depois que eu crio a pasta do dia, eu pego o ID dessa pasta do dia e crio dentro dela uma pasta fluxos. Isso tudo no Google Drive. Depois, com o nó aqui do N8N, eu consigo coletar todos os meus fluxos do N8N. Isso é muito legal. Mas para a gente fazer isso, a gente precisa entrar lá em Settings e definir a API, né? Então, para a gente conseguir ter acesso lá em o N8N, a gente precisa configurar a API. Eu vou mostrar no vídeo também. O próximo, eu converto esses fluxos em JSON, então ele vai pegar todos os fluxos que veio aqui do nosso N8N e ele vai separar em vários arquivos JSON. E o próximo passo, eu pego e salvo lá no Google Drive a pastinha fluxos. Poderia ter algumas melhorias aqui, ainda pode, por exemplo, como separar em pastas, né? O que é fluxo ativo, o que o fluxo está inativo. Enfim, dá para fazer algumas melhorias. Mas atualmente eu utilizo assim e me atende muito bem também, não tem problema nenhum. E a segunda etapa, como é que é? Eu crio uma pasta credenciais dentro da minha pasta do dia. Tem esse nó aqui que ele executa um comando dentro do N8N, dentro da hospedagem, lá onde está rolando o N8N, né? Então aqui é um execute command, que para a gente executar no terminal, como se fosse o terminal mesmo. Então aqui a função é extrair as credenciais. Após eu extrair essas credenciais, ele retorna para a gente os arquivos em binário. Então eu preciso depois converter esses arquivos. E aqui eu coloco um tempinho, só para não dar pau mesmo, de 5 segundos, e depois eu salvo tudo lá na pasta do Google Drive dentro de credenciais. E é isso, bora lá fazer o fluxo? Bom, então aqui eu já estou com o N8N aberto e vamos começar a criar o fluxo, né? O primeiro nó que eu coloquei aqui no nosso fluxo foi o nó de agendamento, que é esse nó aqui, Schedule Trigger. Dentro dele que a gente vai setar qual que é o período que a gente quer que o backup seja realizado. No nosso caso, vou colocar aqui que vai ser todos os dias às 3 horas da manhã. Então, todo dia, às 3 horas da manhã, ele vai executar aqui o nosso fluxo. O próximo nó, eu vou colocar o Edit Field, vou pôr aqui, eu gosto de digitar o set aqui, ó, o Edit Field, e aqui eu vou setar algumas configurações básicas, né? Então, vou colocar aqui, por exemplo, pasta do dia, só para facilitar mesmo o nome do campo. E para a gente pegar a data formatada direitinho, a gente coloca aqui. A gente tem que mudar aqui para expressão. E aqui a gente utiliza o nosso now.
Então, com o now, ele já vai trazer a data atual ali do seu servidor, né? Então, aqui eu vou só colocar aqui agora um format e ele já coloca aqui para a gente, ó, a formatação que a gente quer. No caso, eu vou deixar padrão, dia, mês e ano, mas poderia ser aqui ou dia, ou mês e ano só, enfim, fica a seu critério, beleza? Eu vou colocar aqui dia, mês e ano, ó, ano, mês e dia, perdão. E o próximo input aqui, que vai ser a nossa pasta da VPS, que é onde está salvo as nossas credenciais. Tá? Aqui eu vou ter que colar ó, o caminho, que é o /home, /node, /n8n, /backups, /credentials. Tá? Então aqui, esse é o caminho onde, por padrão, o N8N salva as credenciais. Esse caminho pode mudar conforme a hospedagem, conforme a sua VPS. Mas, se você estiver utilizando o Ubuntu, por exemplo, provavelmente o caminho vai ser esse mesmo, beleza? Então aqui eu já vou colocar um teste, ele já vai entregar para a gente aqui a pasta do dia e também a pasta da VPS que a gente vai utilizar logo aqui na frente. O próximo nó eu vou utilizar aqui do Google Drive, né? Então, vou pôr aqui o driver, Google Driver, e a gente vai utilizar o create folder, que é criar uma pasta. Então, para a gente poder criar uma pasta, a gente precisa estar autenticado lá no Google Drive. Eu não vou entrar em detalhes sobre como que a gente faz essa autenticação, para o vídeo não ficar muito extenso. Mas se você tiver dúvidas sobre isso, como fazer essa conexão do N8N com o Google Drive, deixa aqui no comentário que eu te oriento, ou então também você pode entrar no nosso grupo do WhatsApp, lá a turma está se ajudando muito, vai te dar uma força também. Então, aqui eu já estou com o meu Google Drive conectado, eu vou falar que eu vou criar uma pasta, né, o resource aqui eu vou colocar folder, que é a pasta, o operation, que é o create, para ele criar uma nova pasta, e no folder name eu vou puxar aqui o pasta do dia. Porque aí ele vai salvar o nome da pasta com a data, né, do dia. E aqui a gente seleciona para qual drive, né, no caso aqui é o meu My Drive mesmo, vou deixar desse jeito que está. E aqui no From List ele vai vir como padrão para salvar na root folder. Previamente, lá no meu Google Drive, eu criei uma pasta backup. Então eu vou selecionar ela aqui, ó, backups. Então aqui eu já criei uma pasta lá, backups, e ele vai salvar para a gente, vai criar, né, essa pasta aqui dentro da pasta backups. Ou seja, a gente vai ter a pasta do dia criada lá dentro. Então se eu salvar aqui o teste step, então aqui ele já criou a pasta para a gente e gerou um ID, tá vendo? Então o que eu vou fazer agora? O próximo nó, eu vou criar uma outra pasta, então vou chamar aqui o drive de novo, Google Drive, create folder. E aqui o nome da pasta que eu vou chamar de fluxos, vou escrever mesmo, que é onde a gente vai salvar os nossos fluxos. E o parent folder, eu vou pôr aqui por ID, e eu vou buscar aqui o ID da pasta que a gente acabou de criar lá, a pasta do dia, né? Então aqui ele já cria a pasta também. Eu vou ir colocando o teste node aqui, para ele gerando o ID das pastinhas aqui para a gente. E o próximo nó que a gente precisa adicionar é o nó do N8N. Então, se eu colocar aqui, pesquisar N8N e virem... Aí tem aqui, ó, onde a gente consegue buscar, né, todos os nossos fluxos. Então, aqui, ó, Workflow Actions. Aí está aqui Get Many Workflows. Aqui, ele vai retornar para a gente todos os workflows que estão aqui, né? Aqui você deixa marcado o Return All, porque aí ele vai retornar tudo. Se eu não deixar, ele vai limitar aqui a quantidade, né? Eu vou limitar aqui a, sei lá, a 5, só para ele retornar os 5 últimos fluxos aqui, só para a gente testar. Mas o ideal do backup é que você deixe o Return All marcado, que ele vai retornar tudo aqui para a gente, beleza? Então aqui eu vou deixar para ele retornar só os 5. Aqui pode deixar tudo como está. E eu vou mostrar como que faz para você criar essa credencial aqui
do N8N. Então, para fazer isso, aqui provavelmente o seu vai estar vazio, você clica aqui em Create New Credential, e ele vai pedir a API e a URL do seu N8N. A URL é exatamente essa que está em cima aqui na sua barra de endereço. A diferença é que no final dela você vai colocar o /API e o /v1, beleza? E para você pegar essa API aqui, deixa eu salvar aqui o nosso fluxo para não perder. Para você pegar essa API aqui, deixa eu abrir aqui em outra aba. Aí não abriu em outra aba, mas beleza. Aqui, dentro de Settings, você vem aqui, N8N API, e cria uma API. Aí você só dá um nome para ela, escolhe a data para expirar. Como é um backup que você quer a longo prazo, não precisa. Então você coloca aqui para não expirar. Você seleciona No Expiration, para ele não expirar. Clique em salvar, ele vai gerar a chave. Você volta no fluxo, lá na sua credencial. Deixa eu executar isso aqui para a gente continuar. Volta na credencial e ele vai estar aqui, né? E você adiciona aqui no campo API Key, beleza? Então, feito isso, aqui você pode deixar do jeito que está. Então, vai pegar o resource workflow, operation get many, deixa padrão return all. Eu só desmarquei e coloquei limite de 5 aqui para ficar mais rápido mesmo o vídeo, não ficar um tempinho carregando. E ele já retorna para a gente os dados do fluxo. Deixa eu até colocar como JSON. Ele já retorna para a gente aqui todos os fluxos que estão salvos no nosso N8N. Feito isso, a gente precisa, o próximo nó, converter o resultado aqui do N8N em JSON com vários arquivos, né? JSON. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui o convert, esse convert to file aqui, e a gente vai colocar para converter para JSON. Convert to JSON, tá vendo? E aqui, o que nós vamos fazer? Ao invés de deixar aqui all items to one file, ou seja, ele vai pegar todos os itens e colocar dentro de um arquivo, a gente vai falar para ele separar em vários arquivos diferentes. E aqui, o N8N, o nó anterior, né, ele gera como padrão aqui o data, você pode deixar o data mesmo. Então, se eu colocar aqui o teste, olha que legal, ele já separou para a gente aqui, ó, todos os arquivos JSON. No meu caso aqui foram só 5, mas lá, quando você estiver executando seu backup, ele vai retornar todos os seus JSONs aqui. Tá vendo que legal? Então aqui, ó, já salvei o Convert to File. Um ponto importante que eu já estava esquecendo de mencionar é que aqui na onde a gente converte, o nó que a gente converte todos os fluxos em vários arquivos JSON, a gente precisa colocar aqui em Options o file name dele. Então, se a gente não fizer isso, ele vai salvar um monte de arquivo file.json lá dentro da nossa pastinha de backup. Então aqui é só puxar aqui, arrastar do nó anterior o name, colocar aqui o teste step e ele vai salvar para a gente, vai entregar aqui todos os arquivos com o nome aqui para a gente. E o último nó dessa primeira linha aqui é o nó de fazer o upload dos arquivos lá no Google Drive. Então a gente seleciona aqui o upload file. Aqui pode manter como está, né? Então não precisa colocar file name nem nada. O que a gente precisa mudar nesse nó é aqui a pasta que a gente quer salvar os fluxos. Então a gente altera aqui para salvar por ID e a gente busca dentro do esquema aqui, dentro lá da pasta criar a pasta fluxo, o ID da pasta fluxos que foi criada. Beleza, então se eu rodar, ó, vou deixar colocar o teste workflow que ele roda todos os nós para a gente, e ele já está fazendo aqui ó, o upload, no caso, de 5 fluxos só que eu limitei, né? Mas aqui ele já está salvando lá no nosso Google Drive, e eu vou mostrar aqui como é que ficou. Então aqui dentro da minha pasta Backups, ó, deixa eu atualizar aqui, dentro da pasta Backups, ele criou aqui para a gente ó, a pastinha com a data do dia, dentro dele ele criou a pasta Fluxos, e dentro da pasta Fluxos, ele colocou aqui todos os fluxos para a gente. Viu que legal? Então aqui ele já salvou os fluxos. Então agora bora salvar as credenciais também. Pronto, feita a primeira etapa do nosso fluxo, que é salvar todos os fluxos do nosso N8N, agora a gente vai fazer para salvar as credenciais. Então para salvar as credenciais, assim que eu crio a pasta aqui do dia,
eu já vou puxar aqui um outro nó e vou criar a nossa pasta credenciais utilizando também o nó aqui do Drive. Então, vou chamar aqui o nosso Google Drive, Create Folder aqui, e aqui dentro dela, o nome da pasta, eu vou chamar de credenciais. Aqui eu vou chamar por ID também, porém, eu vou pegar o ID do Cria Pasta Dia aqui, para a gente poder criar a pastinha credenciais dentro da pasta do dia, né? Do backup da pasta do dia. Então, feito isso, o próximo nó que a gente tem que utilizar aqui é aquele nó do Command Line. Então, vem aqui e digita aqui, ó. Pesquisa aqui, ó, Command, Execute Command, tá vendo? E dentro desse nó, a gente vai colocar um comando para ele realizar, fazer a extração dessas credenciais. Então, dentro desse nó, a gente precisa colocar o seguinte comando: px N8N Export Credentials. Então, aqui ele está exportando todas as credenciais. Traço, traço, backup, traço, traço, decrypted, traço, traço, output. E aqui a gente coloca aonde que vão ser salvos, né, essas credenciais. E aqui a gente já tem aqui dentro do nosso Edit Fields a pasta da VPS que precisa, onde vão estar as nossas credenciais. Feito isso, a gente pode colocar aqui o teste step. Ele vai fazer para a gente aqui a extração de todas as credenciais. E ele vai mostrar para a gente essa mensagem aqui, permissions 0644, enfim, pode desconsiderar essa mensagem, o erro, não aconteceu o erro, é mais uma mensagem de alerta em relação às permissões do seu servidor. E aqui no final dessa mensagem, você vai ver que ele entregou aqui, ó, successful export de 35 credenciais, ou seja, ele exportou 35 credenciais com sucesso. Então, feito isso, ó, o nó, inclusive, ele funcionou aqui, executou certinho. E agora, o próximo nó é o nó que converte esse resultado desse execute command aqui em binário. Então, a gente vai pegar os arquivos e converter em binário. Para isso, a gente precisa ler esses arquivos. Então, eu vou pegar aqui, ó, o read files, que ele vai ler os arquivos no servidor. Ele vai ler os arquivos da pasta que a gente criou lá atrás, que foi aquela VPS, porque esse nó, o que ele fez? Esse nó, ele extraiu todas as credenciais para dentro dessa pastinha aqui, da pasta da VPS, que foi a pasta, o caminho que nós setamos aqui atrás, ó. Edit Fields, que foi onde nós setamos aqui as nossas credenciais, tá vendo? Então aqui dentro, o que ele vai fazer? Ele vai ler todos esses arquivos. Então o que eu faço? Eu puxo aqui, deixa eu copiar, eu puxo aqui do nosso Edit Fields aqui, pasta da VPS, depois eu coloco barra, asterisco, asterisco, porque ele vai pegar todas as subpastas, caso exista, e depois asterisco.json. Então aqui ele já entregou todos os JSON também. Bom, então agora o próximo nó que a gente precisa fazer, como a gente já leu os arquivos aqui, nós precisamos agora converter ele, extrair as informações e transformar em JSON, em vários arquivos JSON. Então, para isso, a gente vai utilizar o nó aqui, extract from file. E nós vamos falar que a gente quer extrair de um JSON. Então, aqui, ó, a gente já vai ter todas as informações. Eu já posso, ele vem aqui com operação extrair de um arquivo JSON. O input é o data que a gente pode deixar como está. O destination output também pode deixar como está, que é o data. E aqui nós vamos falar que o keep source dele vai ser o binário. Então, você colocar aqui, então aqui ele já vai retornar para a gente todas as credenciais salvas, tá vendo? E o próximo nó agora, eu vou colocar um await, que é um nó de 5 segundos, que é só para não correr o risco de travar lá e dar um tempinho na hora de fazer o upload. Então, o último nó, a gente vai pegar todos os arquivos, o file name dele, eu vou pegar aqui do esquema aqui, vou puxar o nome, então aqui eu vou colocar aqui o JSON-data.name, e a pasta eu vou puxar lá da nossa pasta ID, aonde foi salvo. Então, eu vou pegar aqui do nosso, que é o Google Drive 1, deixa eu ver como que está o nome aqui. Aí, ó, Google Drive 1. Então, eu vou pôr aqui, vou renomear, cria pasta credenciais.
Vou voltar aqui no Google Drive e vou puxar o ID do Cria Pasta Credenciais. Então, Cria Pasta Credenciais aqui. Vou puxar o ID dela e pronto. Feito isso, deixa eu salvar. Vou rodar o teste. Vou apagar aqui na pasta do Drive, para vocês verem funcionando. Backups. Vou apagar essa última pasta aqui. E vou rodar o nosso fluxo. Então aqui ele executa todos os nós, primeiro da primeira, onde vai copiar todos os fluxos, né? E o segundo, ele vai criar para a gente, vai salvar todas as credenciais. Ó. Então aqui ele está extraindo as credenciais, depois ele vai ler as credenciais, depois a gente vai extrair as informações e salvar aqui no nosso Google Drive. Vamos ver como que ele vai salvar lá para a gente. Aqui, ó. Então ele começou a salvar, como tem várias credenciais aqui, deixa eu abrir aqui, ver se já vai aparecendo. Ó. Então a pasta, ele já abriu, já criou a pasta aqui para a gente, já criou a pasta de fluxo, com os fluxos, e a pasta credenciais, e dentro da pasta credenciais, ele começou a salvar aqui, e vai salvando para a gente todas as credenciais. Viu que bacana? E para você utilizar essas credenciais, é só abrir, ele vai abrir aqui o JSON com os campos e os valores. Então você consegue utilizar elas posteriormente sem problema nenhum. Beleza, turma? É isso, valeu! Se essa dica te ajudou, você gosta desse tipo de conteúdo, gosta sobre automação, programação, inteligência artificial, já deixa o like aí no vídeo, se inscreva no canal, deixe um comentário e também participe do nosso grupo do WhatsApp. O pessoal por lá está muito engajado, todo mundo se ajudando, está sensacional. Espero te ver por lá também, beleza? Valeu e até a próxima!